Olá a todas e todos que estão acompanhando o nosso curso sobre mulheres e direitos humanos no Brasil. Hoje continuaremos falando sobre a Lei Maria da Penha, especificamente sobre as medidas protetivas. Mas não custa relembrar o que nós já falamos até hoje. Bem, começamos com o histórico da Lei Maria da Penha e sua origem em recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Na sequência, discutimos seus principais elementos, a organização dos temas na Lei Maria da Penha, para então discutirmos os âmbitos em que podem ocorrer violência doméstica, lembrando no âmbito doméstico, familiar e das relações íntimas de afeto. E também falamos sobre os tipos de violência que vão poder caracterizar, a violência doméstica. Violência doméstica não é apenas aquela violência física, é também violência psicológica, violência moral, violência econômica. Então, nós discutimos as diversas formas de violência doméstica, lembrando que todas essas formas podem aparecer em conjunto. Isso é, não necessariamente a mulher em situação de violência doméstica será submetida apenas a um ato de agressão física, por exemplo. O mais comum é que essas modalidades de violências domésticas, elas apareçam em conjunto. Então, antes de se chegar, de se culminar na violência física, é possível existir condutas como ameaças, diversas formas de violências psicológicas, moral também, eventualmente até sexual. Bem, na sequência, discutimos alguns elementos processuais da Lei Maria da Penha, sempre dando destaque para a importância do atendimento dessa mulher em situação de violência doméstica por uma equipe multidisciplinar. Nós também comentamos como o cuidado com o tratamento dessa mulher em situação de violência doméstica é um elemento chave para o procedimento que está ali envolvido na Lei Maria da Penha. Então, o próprio tratamento da prova, o atendimento à vítima, a colheita de depoimentos, de testemunhos, as perícias, tudo isso deve ser feito dando uma especial atenção à vítima. Bem, feito esse resgate de tudo que já discutimos até hoje, agora vamos falar sobre as medidas protetivas. Já chegamos a mencionar que as medidas protetivas de urgência são uma das principais conquistas da Lei Maria da Penha e um dos elementos centrais para garantir a sua efetividade. Então hoje vamos conversar um pouco mais sobre quais são as espécies de medidas protetivas e os seus impactos no tratamento dessa mulher em situação de violência doméstica. Muito bem, então a primeira pergunta que nos aparece é: o que são essas medidas protetivas de urgência? Frequentemente, durante esse nosso curso apareceu essa expressão e hoje nós poderemos aprofundar um pouco mais sobre esse conceito. Bem, as medidas protetivas de urgência, elas poderão ser solicitadas pela vítima por seu representante legal, advogada ou advogado, ou pelo próprio Ministério Público. Elas serão encaminhadas à juíza ou ao juiz responsável pelo caso, e então esse juiz terá 48 horas para apreciar esse pedido. E no que consistem essas medidas protetivas? São medidas que têm como objetivo proteger a mulher em situação de violência doméstica, familiar ou em suas relações de afeto. E elas vão depender da necessidade da solicitante.
Então, um dos exemplos mais clássicos é a proibição do agressor se aproximar da vítima. Então, é estabelecida uma distância mínima que esse agressor deve permanecer em relação à mulher em situação de violência doméstica. Ou então, é determinado que o agressor deva se retirar da residência do casal ou da família, que seja, com o objetivo de garantir a segurança da mulher em situação de violência doméstica. Esses são apenas alguns exemplos, talvez os mais comuns que aparecem em sedes de medidas protetivas. De toda forma, é importante salientar esse objetivo central, que é o de garantir a segurança da solicitante. Por isso que as medidas protetivas elas poderão variar dependendo do caso, dependendo da situação, porque é necessário considerar o caso, em análise, para então que tanto a autoridade policial como o advogado e o juiz, ou a juíza, na hora de deferir ou indeferir, na hora de apreciar as medidas de urgência solicitadas, eles devem ter um entendimento do que se passa naquele caso, para então poder avaliar se de fato aquela é a medida necessária e se ela será eficaz ou se ela tenderá a ser eficaz para resolver o problema em questão, aquele problema imediato em questão. Então, essas medidas protetivas, elas já podem ser solicitadas no ato de atendimento pela autoridade policial. Então, vamos supor que a mulher em situação de violência doméstica, ela procure uma autoridade policial, narrando a sua situação, e nesse momento, ela própria, se não estiver acompanhada de advogado, mas se estiver acompanhada também, o seu representante legal, eles poderão já de imediato solicitar essa medida protetiva de urgência. E todo o processo das medidas protetivas tendem a levar em consideração que elas são extremamente necessárias e imediatas. Então, por isso mesmo, precisa-se de um procedimento mais célere para a sua apreciação e mais simplificado para a sua solicitação, de forma a garantir que toda e qualquer mulher possa sim fazer essa solicitação, que toda e qualquer mulher tenha acesso a esse procedimento. Se fosse um processo muito burocrático e com diversas instâncias que tivessem que ser consultadas, o caráter de urgência se perderia. Uma mulher que está em situação de violência doméstica, ela precisa, por exemplo, garantir com uma certa velocidade, com muita urgência, que o seu agressor não possa chegar perto dela. Então, se isso se demorar no tempo, se a decisão sobre esse pedido demorar a ser tomada, o próprio objetivo da medida de urgência, da medida protetiva de urgência, irá se perder. Então, por isso, que o magistrado ou magistrada que for apreciar o pedido tem apenas 48 horas para decidir sobre ele. E, nesse caso, também não é necessário ouvir primeiramente a parte contrária, isso é o suposto agressor, e também não é necessário uma consulta prévia ao Ministério Público. Assim que o magistrado, que o juiz ou que a juíza decidir sobre medida protetiva, ele deve informar isso ao Ministério Público. Mas esse informe não precisa ocorrer antes da decisão sobre a medida protetiva, novamente pelo seu caráter emergencial. Alguns exemplos de medidas protetivas que nós já podemos destacar aqui agora é a proibição ou restrição do uso de arma pelo agressor. Então, se esse agressor tiver posse ou porte de arma, essa posse ou esse porte poderá ser suspenso em sede de medida protetiva. Novamente, com o objetivo de garantir a segurança da mulher em situação de violência doméstica.
Vamos lembrar também do caso da própria Maria da Penha, em que nas 2 tentativas de homicídio que ela sofreu, novamente ressaltando que à época não existia o tipo penal do feminicídio, nessas 2 tentativas de homicídio das quais ela foi vítima, uma delas foi com arma de fogo. Uma delas foi um tiro que ela levou enquanto dormia, que fez com que ela ficasse paraplégica. Então, é exatamente com o objetivo de evitar situações como essa que há a possibilidade de restrição do uso de arma de fogo por parte do agressor. Uma segunda possibilidade é o afastamento do agressor da casa. Então, a ideia é que, em havendo um compartilhamento da residência pela vítima e pelo agressor, a ideia é não obrigar a vítima a permanecer morando no mesmo espaço que esse agressor. Então, essa é uma possibilidade, que ele seja afastado de eventual residência compartilhada. Uma terceira hipótese é uma das mais conhecidas, que é a proibição do agressor de se aproximar da mulher agredida. Então, frequentemente isso é mencionado no noticiário quando se diz que a determinada pessoa acusada, ou já até mesmo condenada, com casos de violência doméstica, ela deve manter uma distância mínima de 200 metros, ou a distância que for determinada pelo juiz ou pela juíza. Uma outra possibilidade é a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Esse daqui é um pouco mais delicado e vai depender muito do caso a caso, e na sequência a gente vai ver como será possível determinar essa suspensão de visitas. Mas é sempre bom lembrar que a Lei Maria da Penha ela se aplica a mulheres adultas, mas também a meninas, adolescentes e idosos. Então, no caso de meninas e de adolescentes, que eventualmente sejam vítimas de violência doméstica, é sim possível que seja determinada a restrição ou suspensão de eventual direito de visitas, principalmente no caso de se a pessoa que tem esse direito de visitas seja o agressor. Outra possibilidade é a obrigação de prestação de alimentos provisórios. Aqui nós temos que lembrar que muitas vezes as vítimas de violência doméstica são dependentes economicamente do agressor. E isso também é um dos fatores que dificulta muitas vezes a denúncia, é um dos fatores que tornam a situação ainda mais delicada, porque a mulher em situação de violência doméstica vai pensar, olha, eu dependo economicamente dessa pessoa, e o que eu vou fazer se ele for preso, o que eu vou fazer se ele for afastado aqui do convívio, até comigo mesmo, com os demais membros da família, nós vamos perder a nossa condição de subsistência. Então, para evitar isso, é possível que sejam determinados alimentos provisórios a serem pagos em nome da mulher em situação de violência doméstica. Outra possibilidade é a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor. Lembrando das múltiplas formas que a violência doméstica pode assumir, é possível que esse agressor tenha subtraído pertences da mulher em situação de violência doméstica. Então, é possível que seja determinada a devolução desses bens. Outra medida possível é a proibição de venda ou aluguel de imóvel da família sem autorização judicial. Qual que é o objetivo dessa medida? É garantir que bens que também sejam de titularidade da mulher em situação de violência doméstica não sejam alienados sem o seu consentimento. Que ela não seja colocada em uma situação de maior vulnerabilidade ainda em razão da alienação de bens que também são seus, mas sem o seu consentimento.
E também uma outra possibilidade é o depósito dos valores correspondentes aos danos causados pelo agressor, o depósito judicial. Novamente, para garantir que o agressor não aliene, né, esses bens, não suma com os valores e que ele possa futuramente indenizar os danos causados pela mulher em situação de violência doméstica. Bem, então, vamos conversar agora sobre os tipos de medidas protetivas que poderão, né, ser designados pelo juiz. Mas, antes disso, importa destacar também o procedimento. Como que isso acontece? A mulher solicita ali a medida protetiva para a autoridade policial? Como é que é isso? Bem, ao ser feita a solicitação de uma medida protetiva de urgência, de uma ou de mais, tá bom, gente? É possível que a mulher em situação de violência doméstica, seu representante legal ou mesmo o Ministério Público solicitem mais de uma medida protetiva. Novamente, isso vai depender muito do caso a caso, daquelas medidas que são necessárias para garantir a segurança física, econômica e psicológica da mulher em situação de violência doméstica. Bem, então é feita essa solicitação já para a autoridade policial quando do primeiro atendimento. Vamos imaginar que é essa a situação. Então, é necessário que a autoridade policial, ela, em autos apartados da investigação do caso de violência doméstica, ele instrua esse pedido de medida protetiva. Por que em autos apartados? Porque a investigação policial sobre a violência doméstica ainda irá continuar, enquanto os autos em separados com a solicitação da medida protetiva de urgência os autos serão enviados, na verdade, para o juízo competente. Nesses autos, é necessário que estejam presentes a qualificação da ofendida e do agressor, então as pessoas, né, envolvidas naquela situação de violência doméstica, a descrição sucinta do fato e das medidas requeridas. Então, é preciso evidenciar, né, uma relação entre o fato ocorrido e as medidas solicitadas. Deve ser anexado também cópia do boletim de ocorrência, do depoimento da vítima, quando estes, né, estiverem disponíveis. Então, se já tiverem esses documentos, o boletim de ocorrência e o depoimento da vítima, eles deverão ser juntados nesses autos separados. Feito, né, esse registro da ocorrência, da violência doméstica e do pedido de medidas protetivas, quais são os procedimentos que devem ser adotados nesse momento? Então, a autoridade policial ela vai ter que ouvir a ofendida, lembrando daquilo tudo que nós já conversamos sobre a necessidade de uma escuta que seja sensível à situação da ofendida. Deverá também lavrar o boletim de ocorrência, esclarecendo o fato, as circunstâncias, né, todas as informações que se dispuser sobre o fato, colher todas as provas que servirem de esclarecimento, novamente lembrando, né, do cuidado com esse momento de colheita de provas, remeter no prazo de 48 horas o documento em separado, né, os autos em separado que deverão ser enviados para o juízo competente com o pedido das medidas protetivas. E aqui uma observação, esses autos apartados devem ser encaminhados para o juízo competente em até 48 horas e em até outras 48 horas do recebimento, né, o juízo competente deverá se pronunciar sobre a concessão ou não das medidas protetivas. A autoridade policial deverá ainda determinar que se proceda com o exame de corpo de delito na ofendida, assim, nas mulheres em situação de violência doméstica, se for o caso,
e outro também deverá, né, verificar outros exames, outras perícias que se façam necessárias. E ouvir o agressor e eventuais testemunhas, caso haja. Então, esse é o procedimento padrão. E no meio desse procedimento, nós precisamos dar destaque para esse trecho que diz respeito especificamente às medidas protetivas de urgência. Então, elas devem ser remetidas o quanto antes, né? Fala-se num prazo de 48 horas, mas elas devem ser remetidas o quanto antes para o juízo competente, e enquanto isso, as outras medidas vão sendo tomadas concomitantemente. Então, não é necessário, e nem poderia ser necessário, esperar o rol de provas ter sido totalmente coletado para então se solicitar as medidas protetivas. A gente precisa lembrar do caráter distintivo dessas medidas protetivas, que é a urgência. Elas precisam ser tomadas, essas medidas protetivas, o quanto antes, para que se assegure a segurança da mulher em situação de violência doméstica. Bem, são outras, né, continuando aqui, são outras os procedimentos que também devem ser adotados por essa autoridade policial. Ele deve ordenar a identificação do agressor e juntar isso em sua folha de antecedentes criminais. Deve também verificar se o agressor possui registro de porte de arma de fogo. Isso é importante por aquilo que nós falamos, já que é uma hipótese de medida protetiva, a suspensão desse porte de arma de fogo. E remeter no prazo legal os autos completos, aqui não mais só do que diz respeito às medidas protetivas, mas os autos completos para o Ministério Público, para o juiz e o Ministério Público. Bem, vamos então falar sobre o momento de análise do juízo sobre essas medidas protetivas. Muito bem, o juiz ou a juíza recebeu, né, da autoridade policial essa solicitação de medidas protetivas. Como ele deve apreciar? Bem, é muito importante que seja feita uma análise caso a caso. Aqui não existe uma fórmula mágica para dizer quais medidas protetivas são em abstrato adequadas. Não, é necessário compreender que tipo de violência doméstica que foi praticado e quais medidas protetivas vão poder responder a esse risco que essa mulher em situação de violência doméstica está vivenciando. Mas existem alguns elementos que podem facilitar essa apreciação, ou podem indicar se há uma maior ou menor necessidade de medidas protetivas. O primeiro deles é a análise dos antecedentes de situação de violência e eventual existência de outras medidas protetivas em prol da mulher, né, que fez a solicitação. Esse é um elemento. Quer dizer que se o agressor, né, não tiver nenhum antecedente policial, que se ele também não tiver nenhuma outra medida protetiva, esse primeiro pedido deverá ser negado? Não. Mas, por outro lado, se já houver um grande número, ou pelo menos mais algumas, medidas protetivas solicitadas por essa mulher, já é um indício de que a situação é realmente grave. A existência, né, de violência física e sua gravidade no rol, né, dessa violência doméstica que foi identificada, existência de violência sexual, uso de armas, realização de ameaças e ocorrência de violência psicológica. Esses são elementos que também podem indicar um pouco acerca da gravidade da situação em que essa mulher se encontra e a necessidade dessas medidas, né, serem tomadas assim de pronto. Bem, então nós temos 3 categorias de medidas protetivas. A primeira delas diz respeito ao agressor. Então são condutas que o agressor deve se abster de tomar. Então, a primeira delas
pode ser uma medida protetiva que solicite a suspensão da posse ou porte de armas de fogo. Então, o agressor, né, vai ter a posse e o porte suspensos em razão dessa medida protetiva. O segundo é afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. A possibilidade. Proibição de aproximação da ofendida. Então, o agressor vai ter que respeitar uma distância mínima em relação à ofendida. Essa é uma das medidas protetivas mais comuns e mais frequentes. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Na era digital, na era da facilidade da comunicação, isso daqui é muito importante. Porque em casos de violência psicológica, é possível que o simples afastamento do contato físico não seja suficiente. Então, é necessário uma medida protetiva que impeça qualquer tipo de contato com a vítima. Proibição de frequentar determinados lugares, com o objetivo também de proteger a mulher em situação de violência doméstica. Restrição ou suspensão de visita aos menores e aqui, ouvida a equipe multidisciplinar ou serviço similar. Porque a gente também tem que evitar situações de alienação parental. Então, ouvida essa equipe, é sim possível determinar a suspensão do direito de visitas, considerando eventuais riscos que essas visitas possam trazer. E como também já falamos, a prestação de alimentos provisionais ou provisórios com o objetivo de não se acentuar a situação de vulnerabilidade na qual essa mulher se encontra. Uma outra categoria de medidas protetivas são aquelas que dizem respeito especificamente ao atendimento da mulher. Então, algumas necessidades que ela possa ter, que são imediatas e que precisam, né, ser asseguradas. Como, por exemplo, o encaminhamento da ofendida e de seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Então, pode ser o caso de se encaminhar essa mulher e eventuais menores também a um programa de proteção ou de atendimento social ou psicossocial. Determinação da recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor. Então, pode ser que a situação é tão grave que ela precise ser reconduzida ao seu domicílio com auxílio, né, de força policial para evitar alguma nova situação de agressão, uma nova situação de violência doméstica. Determinação do afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos ou alimentos. Essa medida é uma medida extrema, é muito difícil impor a essa mulher que está em situação de violência doméstica que seja ela a deixar o lar. Mas dependendo do caso, pode ser essa medida necessária. E aqui é bom lembrar que essa mulher não vai perder quaisquer direitos relativos a bens, pensão, guarda, enfim. Ela tem essa proteção aqui expressa. E a determinação da separação de corpos também é uma possibilidade. Por outro lado, temos uma terceira categoria de medidas protetivas que dizem respeito à proteção patrimonial dessa mulher em situação de violência doméstica. Lembrando que a violência econômica também é uma modalidade de violência doméstica. Então, aqui nós temos possibilidades tais quais a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, como nós já conversamos anteriormente, proibição temporária para celebração de atos de contratos de compra, venda, locação de propriedade comum, novamente com o objetivo de evitar que essa mulher tenha, né, algum bem que também seja seu alienado indevidamente.
suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Isso é muito interessante, porque no próprio caso da Maria da Penha, ela havia assinado uma série de procurações para o seu agressor, que na verdade ela só fez em razão, né, da situação de fragilidade a qual ela estava submetida. Então, daí essa ser uma possibilidade, essa ser uma medida protetiva possível. E prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Então, essa também, né, é uma possibilidade, como já chegamos a comentar. Bem, importa lembrar, por fim, que o descumprimento de medida protetiva também é crime. Então, a Lei Maria da Penha fixou que o descumprimento de medidas protetivas também, né, é um crime por si só, e aí, né, serão aplicadas as sanções correspondentes. Então, as medidas protetivas, elas não são apenas uma sugestão para que o agressor se abstenha de uma determinada conduta, enfim, não. São medidas importantíssimas para a proteção da mulher em situação de violência doméstica e, por isso mesmo, o seu descumprimento acarreta sanções também na esfera penal. Bem, de forma geral, são esses os principais elementos que nós temos para conversar sobre as medidas protetivas. E na próxima aula, nós falaremos das alterações que a Lei Maria da Penha trouxe no Código de Processo Penal, no Código Penal e também na Lei de Execuções Penais. Até a próxima, gente. Muito obrigada.